Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori e o Santos está um ponto mais próximo dos 45 pontos. Infelizmente não está tão próximo quanto gostaríamos, já que neste domingo o Santos apenas empatou com o São Paulo, um clássico disputado em casa, mas que se tivesse que ser o vencedor, se como a gente sempre fala, não entra em campo, mas se pelas chances criadas tivesse que ser um vencedor, teria sido o rival. O Santos não fez uma boa apresentação, não foi uma apresentação brilhante, até porque o time é muito limitado e o São Paulo poderia, principalmente no primeiro tempo, ter saído com uma vantagem boa pelas chances criadas. Falemos então deste Santos e São Paulo, Sansão, que terminou 0-0 na Vila Belmiro, com o direito a gol anulado deles, em que o Santos não teve a sua melhor apresentação, não conseguiu novamente marcar um gol, mas novamente também saiu sem ser vazado. E isso é importante de se dizer para um time que ficou 21 jogos tomando gols seguidamente. Já são 3 jogos em que essa defesa do Santos não toma gol, o que é bom, até porque o saldo de gols do Santos é muito ruim. Vamos falar então de Santos 0, São Paulo 0 na Vila Belmiro de ontem. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe o seu like, compartilha e comente aí o que você achou deste Santos, que entrou em campo com João Paulo, Lucas Braga e Kevson nas alas, Joaquim Messias na dupla de zaga, Tomás Rincon, Jean Lucas Nonato fechando esse meio, né? Soteldo e Maximiliano Silveira um pouco mais adiantados e o Marcos Leonardo de centroavante. O esquema do Santos contribuiu muito para esse espaço todo que o São Paulo teve. Pareceu muito claro que o Santos entrou com o objetivo de dar a bola para o São Paulo, e isso fica muito claro quando a gente vê nas estatísticas que o Santos teve 30% de posse de bola, enquanto o São Paulo teve 70%, mas faz sentido até porque o Santos tem conseguido ao menos, criar mais chances contra adversários que se lançam ao ataque e deixam espaço na defesa. Até os melhores momentos do Santos na partida foram em ocasiões assim, quando o Santos conseguia tomar a bola e partir em contra-ataque, mas no primeiro tempo isso funcionou muito pouco, até porque esse esquema com a volta do 4-3-3 deixa muito espaço no meio e muito espaço entre os defensores, porque o Lucas Braga e o Kevinson, o Lucas Braga corre bastante, até ocupa uma boa parte do gramado, mas não é um jogador brilhante, e o Kevinson normalmente funciona mais no ataque. Com isso, o Joaquim e Messias ficavam muitas vezes sozinhos atrás e permitia o meio de campo do Santos permitia que os jogadores do São Paulo trocassem bola, trocassem passes na intermediária e chegassem com certa facilidade no gol. Tanto que só no primeiro tempo foram 4 ou 5 chances do São Paulo muito claras. Teve defesa do João Paulo cara a cara, teve uma bola na trave que só pegou na trave porque acho que o Jean Lucas aparece na frente da cabeçada. Não sei se foi o João Lucas, foi um dos zagueiros, mas a cabeçada do Juan, acho. Era para ser no gol, bate no defensor do Santos e desvia para trave, então lance perigoso. Luciano também com chances próximas do gol. Então o Santos sofreu muito, teve ataques muito perigosos do São Paulo e teve alguns momentos de contra-ataque no primeiro tempo mesmo. Uma puxada em que o Soteldo pega a bola e joga no meio pro Maxi Silveira. Eu até acho que ele podia ter colocado um pouquinho de velocidade, tentado o drible, mas é fácil falar isso agora que a bola não entrou. Se ele tenta o drible e perde, possivelmente eu estaria falando o contrário, então não é uma decisão absolutamente criticável. Só me deu essa impressão na hora, porque é um jogador que tem esse 1 contra 1 muito bom, o Soteldo. Ele joga pro Maxi Silveira no meio, que finaliza de primeira fraco. Teve um outro lance e uma coisa talvez interessante nessa partida foram essas finalizações do Soteldo, que foi bem ontem, até pelo menos era quem conseguia criar alguma coisa. Ele tentou 2 chutes a média distância, digamos assim,
E foram chutes que foram fortes, foram alto demais, mas normalmente o Soteldo não tinha tanto essa finalização com força. Inclusive, a primeira que é no primeiro tempo é uma finalização que passa um pouco por cima da trave, mas pelo jeito que o Rafael pulou, se ela vai em direção ao gol, nunca que o Rafael chegaria. Então, acho interessante o Soteldo trabalhar essa questão da finalização. Mas é o primeiro tempo em que o São Paulo dominou absolutamente, teve muito mais posse de bola, teve as melhores chances, dava espaço para o Santos chegar, mas a transição do Santos era muito lenta. Joaquim e o Messias não têm saída de bola, muito chutão de novo, sem conseguir a bola chegar no meio de campo. E aí no intervalo, o Marcelo Fernandes tenta arrumar isso, tirando o Max Silveira, que estava como ponta, para colocar o Rodrigo Fernandes. Eu acho que o time melhora um pouco, porque o Tomás Rincon acaba voltando para fazer essa terceira zaga, mas com um pouco mais de liberdade para poder sair jogando e com um jogador a mais para auxiliar nessa parte defensiva. Mesmo que o Rodrigo Fernandes não seja brilhante também, mas isso permitiu que o Santos chegasse um pouco mais à frente. Após isso, no começo do segundo tempo, o São Paulo consegue chegar no gol. No momento em que eu até acho que o Santos estava melhor, estava se aproximando mais da área do São Paulo, conseguia manter a bola rondando a área, mas toma um contra-ataque e o Juan finaliza para o gol. No começo da jogada, se não me engano, é o Wellington Rato que está impedido, mas já deu um sentido, né, de perigo para esse time do Santos que poderia, nessa busca do gol, abrir espaço e sofrer algum contra-ataque. Logo em seguida, o Kevson sai por... pareceu uma contusão, não sei se é algo sério, entre o Gabriel Inocêncio, é interessante, Gabriel Inocêncio que de ofício é lateral direito, mas acabou suprindo aí essa ausência do Kevson. 15 minutos depois, já aos 25 minutos, entra o Dodi no lugar do Jean Lucas. Jean Lucas muito mal, mais um jogo ruim dele. Não que o Dodi tenha feito muita coisa, uma pena que o Dodi não voltou mais a ter aquele futebol dos primeiros jogos, mas também apagado. E aí, nos últimos minutos, faltando 6 minutos para acabar o tempo regulamentar, saem Nonato e Marcos Leonardo. Inclusive, né, porque o Nonato fez a meia. E entra Lucas Lima e Julio Furt. Ficamos naquele frisson, naquela esperança de ser mais um gol do iluminado Furt, mas não foi dessa vez. O Santos não conseguiu se aproximar do gol do São Paulo e ficou neste 0-0. O Santos que não teve grandes chances, não conseguiu nem finalizar dentro da área. Então, um jogo em que o Max Leonardo teve que de novo sair muito da área para tentar auxiliar nas jogadas. E mesmo cruzamentos foram poucos ou errados. Acho que é um pouco da tônica desse time. É um time esforçado, é um time que se dedica, que tenta lutar muito na marcação, mas acaba brigando com seus próprios limites. Novamente não conseguiu ter sucesso, mas fica mais uma partida sem tomar gols, e no caso do Santos é importante, que sem tomar gols, pelo menos o empate já está garantido. Santos que vem de uma sequência de 6 jogos sem perder, vencendo, empatando, vencendo, empatando, vencendo, empatando, sobreviveu a essa sequência muito difícil de jogos, que teve o Coxa em casa, até era mais tranquilo, mas Corinthians fora, Flamengo fora em Brasília 3 dias depois, aí Cuiabá em casa para Goiás fora e São Paulo em casa com 3 jogos em 6 dias, jogou segunda, quinta e domingo, e agora sobrevive essa sequência sem derrotas, somando 4 pontos a cada 2 jogos, então 12 pontos em 6 jogos, e agora vai enfrentar Botafogo e Fluminense, depois Atlético Paranaense e Fortaleza, mas apenas depois da data FIFA. Então o Santos só entra em campo dia 26 de novembro, um domingo às 4 da tarde. Enquanto eu falo, dia 13 de novembro, que é hoje, serão aí 13 dias, 3 dos quais o Santos terá folga, os jogadores terão folga, e serão 3 dias de folga agora, logo após o jogo do São Paulo, até porque realmente foi
uma sequência difícil. Eles precisam se recuperar fisicamente. E aí eu espero que o Marcelo Fernandes consiga olhar muito bem, com muita dedicação, com muito afinco para esses 4 últimos jogos. Afinal de contas, se o Santos seguir fazendo 2 pontos por jogo de média, 4 pontos a cada 2 jogos, conseguirá já na próxima sequência fazer os 46 que nos faltam, para finalmente não ter que se preocupar com o rebaixamento. Uma rodada que poderia ter sido um pouco melhor, o Vasco marcou um gol no finalzinho, mas o Bahia também tomou um gol no finalzinho e saiu só com empate. O Cruzeiro perdeu para o Curitiba, uma rodada, um jogo excelente, um resultado excelente nesse sentido. O Cruzeiro se mantém 5 pontos atrás, mas tem 2 jogos a menos, então pode ser que chegue, apesar que o jogo a menos é contra o Vasco, que tem um jogo a menos, então não tem como os dois vencerem esse jogo especificamente. E o Goiás, que perdeu novamente, vai se aproximando cada vez mais do rebaixamento também, ficou nos 35 pontos. A briga vai se tornando cada vez maior entre nós, o Vasco, Bahia e o Cruzeiro, para uma vaga só. Mas o Santos consegue estar na frente de todos os outros nessa briga. Lembrando, o Vasco tem um jogo a menos, o Cruzeiro tem 2 jogos a menos. O Bahia, não, o Bahia tem o mesmo número de jogos que a gente, 4 pontos a menos. Então, essa é a nossa situação de momento, mas isso só continuará a ser definido na semana que vem, digamos assim. Então, até o esse final de semana não tem jogo, somente no próximo final de semana, dia 26 de novembro, no domingo de tarde, o ex-líder Botafogo será nosso adversário. Só para completar um pouco sobre os jogadores, eu acho que o Soteldo merece um destaque, foi um jogador muito participativo. Eu vou destacar a zaga, porque são jogadores muito criticados, o Joaquim e o Messias, principalmente o Messias, mas que conseguiram aí uma sequência de 3 jogos sem tomar gols, muito importante. Uma coisa que eu sempre falava era que o Santos precisava começar a empatar, porque, claro, estava conseguindo vitórias, mas também não conseguia o empate, especialmente jogos fora de casa. Agora o Santos consegue vitórias fora de casa, como contra o Goiás, mas empate em casa, como foi contra Cuiabá e São Paulo. Mas venceu o Flamengo, por exemplo, fora de casa, então é importante que o Santos consiga também empates, afinal de contas, empate é um ponto, tira 2 do adversário, como foi contra o Cuiabá, por exemplo. E com 3 empates, o Santos consegue aí 3 pontos, que já se igualam a uma vitória. Então, com mais um empate e uma vitória, o Santos fecha 46 pontos. Essa é a minha matemática no momento. João Paulo apareceu nas horas que tinha que aparecer e também merece o elogio, afinal de contas é mais um jogo em que ele não é vazado. Kevson e o Lucas Braga, de novo, assim, fracos, porque tecnicamente eles não são craques, mas com uma participação ruim, eu acho que eles foram prejudicados, principalmente no primeiro tempo, pelo esquema tático do Marcelo Fernandes, que acho que não foi muito adequado hoje, digamos assim. A minha previsão, eu tava pensando nesse jogo, era ou o Santos vai conseguir encaixar o seu futebol com o do São Paulo, dar a bola pro São Paulo, aproveitar o contra-ataque, ou o Santos ia ser massacrado pelo São Paulo, porque o esquema tático não ia funcionar com os jogadores que o São Paulo tem e com o poder ofensivo que o Dorival Júnior arma nesse time. O primeiro tempo foi muito mais próximo da segunda hipótese e, apesar da bola não ter entrado, poderia tranquilamente ter terminado o primeiro tempo com uma vitória do São Paulo, até com uma larga vantagem. No segundo tempo o Santos consegue equilibrar, mas não consegue mais passar tanto a bola para o São Paulo. Até mesmo com o São Paulo tendo mais posse de bola no segundo tempo, teve 68%, o Santos conseguiu ao menos manter a bola próxima da área do São Paulo um pouco mais. Acabou tendo menos espaço para contra-ataque, acho que o São Paulo meio que assumiu assim que poderia ter essa postura também de dar um pouco mais a bola pro Santos, mas acho que no fim das contas o esquema tático acabou não encaixando muito bem do jeito que eu pensei. Vamos ver se o Santos continua pontuando fora de casa, que é o que vem fazendo. Jean Lucas, um jogo ruim, Tomás Rincon, ele tem uma boa presença dentro do campo, é muito importante a presença dele, porque ele tem momentos de orientar a defesa, auxiliar na marcação,
e de subir para o ataque, de dar algum tipo de articulação diferente. Eu gostei do esforço do Nonato, eu acho que também é um jogador que falta um pouco. Tinha umas horas que ele pegava na bola para tentar chutar de longe, assim, eu já olhava assim, tipo, será que é a melhor decisão? Aí ele acabou não chutando muito, né? Eu achei até que, no fim das contas, olhando agora, quem sabe ter testado um pouco mais o Rafael seria interessante, o goleiro deles. Mas eu acho que o Nonato, pelo menos, tem mais intensidade que o Lucas Lima. Acho que por isso que ele tá ganhando essa posição. Silveira errou muito, inclusive passes. O Santos teve alguns passes errados que deram oportunidades para o São Paulo. Um deles do Silveira no ataque do Santos, dando aí a oportunidade de contra-ataque. E o Marcos Leonardo, de novo, um jogo que ele não consegue aparecer porque a bola não chega nele e ele tem que ficar voltando para buscar a bola. Do Fernandes discreto, o que é sempre bom no caso dele, então não tomou amarelo nem nada assim. E não sei se não vi também, não conseguiu aparecer. O Dodge também não comprometeu. O Lucas Lima mal entrou e o Julio Furt tentou fazer de novo aquela posição de pivô, mas ele também tinha que sair da área porque a bola não estava chegando, nem muito cruzamento o Santos conseguiu fazer. Então, um jogo em que o Santos procurou dar a bola para o adversário, mesmo jogando em casa, procurou os contra-ataques, mas não teve eficácia, não teve sucesso. E no caso do Santos, isso pode ser fatal, porque é um time que não consegue criar tantas chances, precisa aproveitar muito bem as poucas chances que tem. Lembrando então, com este resultado, o Santos fica em 14º lugar, com 34 jogos disputados e 42 pontos, porque nesse momento está meio confuso. O Botafogo tem 33 jogos, o Bragantino também, o Flamengo também, o Fluminense também. O Fortaleza e o Cruzeiro tem 32 jogos, então jogos adiados não dá para saber direito. Mas o Santos se mantém aí em 14º na classificação para a Sul-Americana, inclusive, diga-se de passagem. Então vamos ver como será esse final de campeonato. Lembrando que o Santos então volta a campo contra o Botafogo fora de casa no próximo, não nesse, no outro domingo, dia 26. Depois pega o Fluminense em casa, na Vila Belmiro, dia 29. E aí, para terminar, no fim de semana do dia 3 e no meio da semana do dia 6 de dezembro, Atlético Paranaense fora, em Curitiba, aqui no Paraná, e Fortaleza em casa para terminar a participação do Santos. Lembrando, com mais 4 pontos, mais uma vitória e um empate. Seria excelente, até porque esse Botafogo vem meio desesperado aí, não consegue vencer mais. Seria importante que o Santos conseguisse uma vitória contra o Botafogo até para poder jogar tranquilo contra o Fluminense, que já não quer mais nada no campeonato. Já tem pontuação suficiente para não se preocupar, já ganhou a Libertadores também. Então seria legal que o Santos conseguisse aí esses 4 pontos logo nesses 2 jogos, já chegar nos 46 e ir para as 2 últimas partidas bem tranquilo, só para almejar posições acima, lembrando. Não vou lembrar não, esquece. Vamos tentar esses 4 pontos primeiro, depois eu falo sobre outros objetivos. Certo, pessoal? Então, Santos 0, São Paulo 0, um jogo que não foi exatamente o que a torcida esperava, até porque a festa feita foi muito grande, mas ao menos o Santos segue sem perder e sem tomar gols. São 3 jogos seguidos sem tomar gols, 6 jogos sem derrota. Um bom rendimento, é bom que o Santos não perca. E agora em busca de mais pontos fora de casa, depois dessa pausa que vai ser muito importante, esse descanso da data FIFA. Muito obrigado a todos que assistiram ao nosso vídeo, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal, muito obrigado a todos e a cada um de vocês, nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa um like, compartilha e diga o que achou dessa partida, deste Sansão 0-0 na Vila, que nos dá mais um importante e precioso ponto nessa luta contra essas situações horríveis que o Santos nunca deve passar, esperamos que não passe. Obrigado a todos, pra cima deles, um abraço.